Oi, gente! Tô aqui hoje mais arrumadinho, a barba mais ou menos feita, o cabelinho um pouco menos esvoaçado como estava semana passada, né? Acho que um pouco mais careca também. Ossos do ofício, coisas da vida, não é mesmo? Oi, gente, hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos que a FUVEST adora cobrar em primeira fase e também em segunda fase. Volta e meia, essas formulinhas que a gente vai ver hoje aparecem lá em algumas questões. Então, se você quiser ganhar um pontinho, trate de estudar bem os exercícios desse módulo. Acompanhe aqui comigo. Ó. Semana passada a gente falou sobre as fórmulas de transformação de arcos, as fórmulas de soma e de subtração. Então, você já viu comigo aquela famosa fórmula do seno da soma, que é minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. O sinal que vai aqui no meio repete o que tiver lá. Né? Então, se for mais, vem mais, se for menos, vem menos. Você também viu a fórmula do cocô CC, o cosseno da soma, cossa, sena, né? Cosseno de uma soma é o cosseno A, cosseno B, seno A, seno B. Cossa A, cossa B, troca o sinal sem A, sem B. Troca o sinal. Se era mais, vem menos. Se for menos, vem mais. E vice-versa. Você também viu a famosa fórmula do banheirão? A famosa fórmula da tangente? Tangente de A mais B. Tem gente no A, tem gente no B. Tem gente no A e tem gente no B. Fazendo o quê? Troca, troca, pessoal. Quase que passa, hein? Esse sinalzinho, ó. Troca, troca. E em cima você mantém. E embaixo você troca, tá vendo? Quando for tangente da soma, fica soma em cima, subtração embaixo. Quando for tangente da subtração, fica subtração em cima e soma embaixo. Troca embaixo, mantém em cima, porque você já sabe, né? Isso daqui vem daquela história de seno e cosseno. Tangente é seno por cosseno. Seno mantém o sinal, cosseno troca. Por isso que aí na tangente você vê que em cima mantém o sinal, porque o seno mantém o sinal, e embaixo troca o sinal, porque o cosseno troca o sinal. Muito bem. Agora, nós vamos usar essas formulinhas de adição, as fórmulas de adição, para calcular fórmulas novas para os senos, o cosseno e a tangente dos arcos duplos. Olha, eu vou fazer a demonstração de algumas delas aqui e depois eu vou anotar direto, tá? Se você quiser, se você tiver interesse aí da demonstração da fórmula, você veja ali como é que eu vou fazer, pausa o vídeo quando tiver com a resolução toda, copia aí, depois você volta, porque assim que eu fizer eu vou apagar e vou anotar a fórmula já pronta. Olha só, o seno de 2x é como se fosse o seno de x mais x. Então, usando aquela primeira fórmula, né, como se esse fosse o A e esse fosse o B, a gente faz minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A. Só que aqui todo mundo é x, então fica seno x, cosseno x. Seno x, cosseno x. O sinal que vem no meio é o mesmo que vem de lá. Então você fica com um desse mais outro desse, o que totaliza dois desses, dois senos, cossenos. Então, eu gosto de pensar assim, ó. O seno do dobro do x, veja só o resultado. É o dobro do seno vezes o cosseno do x. Tá aqui. O seno de 2x é o dobro do seno cosseno. Agora, usando a fórmula do cosseno, para calcular o cosseno de 2x, a gente entende o 2x como se fosse x mais x. Então, a gente fica com cossa x, troca o sinal sem x. Cossa A, cossa B, troca o sinal sem A, sem B. Só que cosseno do x, é cosseno ao quadrado de x. Menos seno vezes seno é seno ao quadrado de x. Então, a fórmula do cosseno do dobro do x é cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Ah, importante, turma, você conhece a famosa relação fundamental, que diz que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Se você quiser, você pode, por exemplo, escrever que cosseno ao quadrado é igual a 1 menos seno ao quadrado, substituir isso aqui no lugar do cosseno ao quadrado, e aí o cosseno do dobro do x vai sair em função apenas do seno do x. Ou você pode isolar o seno e lembrar que o seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado, substituir no lugar desse fica só cosseno.
Eu podia substituir e te mostrar como é que fica, mas eu nem vou mostrar, porque eu não quero que você guarde fórmulas a mais. Eu acho muito mais interessante você saber, pelo menos, de olhar isso daqui, lembrar que se você vê seno e cosseno, seno ao quadrado e cosseno ao quadrado, você tem que se lembrar daquela outra famosa relação fundamental. Então, se necessário, se você estiver vendo aí o seno ao quadrado com cosseno ao quadrado, lembra de usar a relação fundamental, que ela te ajuda a fazer essa fórmula se transformar em outras. Agora vamos seguir para mais uma. Ó. A tangente do dobro do x seria tangente de x, tangente no banheiro x, menos 1 tangente no x, tangente no x. Fazendo o quê? Troca, troca. Então ficou 2 tangentes em cima sobre 1 menos tangente vezes tangente, tangente ao quadrado embaixo. Então, a fórmula da tangente do dobro do x é o dobro da tangente dividido por 1 menos o quadrado dela. E por Olonto. Tá? Você pode sempre... É importante que você note também que essas formulinhas são apenas versões novas para as formulinhas que a gente tinha ali antes. Então, não é nada muito impossível de compreender. E se você se esquecer dessas que estão aqui embaixo, é só você usar essas que estão aqui em cima e trocar A e B por X e X, caso você veja necessidade aí, tá? Mas se você conseguir lembrar dessas formulinhas, elas vão te ajudar, essas dos cos... Oh, meu Deus! Tá difícil, gente. Que gagueira é essa? Nossa Senhora! Ó, o que nós temos aqui, então, são as formulinhas do arco duplo, que valem muito a pena aí você lembrar, porque elas economizam tempo aí numa grande situação de problemas. Ah, vamos lembrar algumas coisas aqui, ó. Eu não sei se você reparou, mas assim como era importante na aula anterior você saber num sentido, é importante você saber no sentido contrário. Então, olha só essa primeira fórmula. Essa primeira fórmula, se você gosta de rock, você vai conseguir se lembrar dela de maneira mais fácil. É só você lembrar daquele famoso assim, ó. Aí vai cair tudo aqui no meu estúdio caseiro. Estúdio caseiro. Presta atenção, sabe aquela... Pum, pum, tchá, pum, tchá. Olha o que está escrito aqui. Se você ler com entonação, vai sair a melodia sozinho, ó. O seno do dobro do x, seno de 2x, é o dobro do seno vezes o cosseno. Então, li a primeira vez. Vou ler de novo. Olha ali, ó. O seno do dobro do x é o dobro do seno e cosseno. Vamos com mais emoção? O seno do dobro do x é o dobro do seno e cosseno. Já dá para encaixar, hein? Faz a mãozinha aí. O seno do dobro do x é o dobro do seno cosseno. O dobro do seno cosseno é o seno do dobro do x. O seno do dobro do x é o dobro do seno cosseno. O dobro do seno cosseno é o seno do dobro do x. Seno do dobro do x. Duas vezes o seno vezes o cosseno. Veja só que dá para ir no vai e vem. O seno do dobro do x é o dobro do seno do x vezes o cosseno do x. E vice-versa. Se você enxergar o dobro do seno cosseno, é porque você está vendo, sem perceber, o seno do dobro do x. Beleza? Ah, dá para usar essa para a próxima também. Não fica muito legal, mas a gente adapta. Quer ver? Ó? Cosseno do dobro x, cosseno ao quadrado, menos seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, menos seno ao quadrado é o cosseno do dobro do x, cosseno do dobro do x, cosseno ao quadrado, menos seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, menos seno ao quadrado é o cosseno do dobro do x. Enfim. Dá para olha a gaga de Ilhéus, dá para adaptar para a fórmula da tangente? Dá também. Tangente do dobro x é o dobro da tangente dividido por 1 menos tangente quadrado. Essa daqui não vai ficar muito legal, tá? Mas aí você lembra, tangente do x, 1 menos tangente do x. Pronto. E aí, é só treinar um pouquinho que você vai ficar com essas fórmulas na ponta da língua. Sai daqui. Aí, pronto. Muito bem. Ah, detalhe. Se por algum acaso aparecer um arco metade, ou seja, aparecer metade do x, a dica que eu vou te dar para você não decorar fórmulas novas é você trocar o 2x nas fórmulas do arco duplo, especialmente no cosseno do dobro do x, por k
E se você trocar 2x por k, se você fizer que 2x é k, então o x você vai ter que trocar por k dividido por 2. Então, se você trocar só o 2x por uma nova letra, aqui eu escolhi k, mas podia ser outra também. Você podia trocar por a, por exemplo. Eu não quis misturar porque a já apareceu naquelas fórmulas anteriores, né? Enfim, isso vai te ajudar a enxergar as coisas, talvez, de uma maneira mais simples. Aqui eu vou te mostrar uma vez, mas só para você ver assim, o que eu quero que você chegue. Por exemplo, suponha que alguém te peça quem é o cosseno de metade do x. Ora, você sabe quanto que é o cosseno da metade do x? Eu não sei. Mas eu sei o contrário, ó. Eu sei que o cosseno do dobro do x é cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, formulinha. Eu também sei, como eu quero só o cosseno, posso usar a relação fundamental da trigonometria e me lembrar que que o seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado. É só você pegar a relação fundamental e isolar o seno ao quadrado. Então, eu fico com cosseno do dobro do x igual a cosseno ao quadrado de x menos 1 menos com menos dá mais cosseno ao quadrado de x. Então, eu tenho o cosseno do dobro do x igual a 2 cossenos ao quadrado de x menos 1. Mas eu não quero cosseno do x, professor, eu quero cosseno da metade dele. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos trocar 2x por k. E aí, se eu trocar o 2x por k, se o 2x é igual a k, então 1x só é metade do k. K dividido por 2. Então, eu fico com cosseno de k igual a 2 cossenos ao quadrado de k sobre 2 menos 1. Como me interessa saber o cosseno ao quadrado me interessa saber o cosseno de k sobre 2, eu vou jogar 1 para o outro lado, então eu fico com 2 cossenos ao quadrado de k sobre 2 é igual ao cosseno de k, pula para cá, mais 1. Esse 2 passa dividindo, cosseno ao quadrado de k sobre 2 é igual a cosseno de k mais 1, dividido tudo por 2. Para evitar problemas, eu já vou escrever na próxima linha o contrário, 1 mais cosseno de k dividido por 2. Para finalizar, você já sabe, o quadrado vai para o outro lado como mais ou menos a raiz quadrada de quem estiver do lado de cá. E olha só que fórmula bonitinha que a gente encontra para o cosseno do arco metade. Se você quiser, por exemplo, achar o seno do arco metade, você pode fazer exatamente a mesma coisa, só que aí ao invés de isolar, trocar o seno ao quadrado por 1 menos cosseno ao quadrado, como eu fiz lá no começo, você troca o cosseno ao quadrado por 1 menos seno ao quadrado. E se você quiser saber a tangente, você ainda pode pegar essa do cosseno, achar do seno e dividir uma pela outra. Tá? Apesar de que quando alguma coisa pede isso, algum exercício pede isso, você ainda tem outros caminhos que você pode tentar usar. Tá? Enfim, turma, além dessas, existem ainda as fórmulas de prostaférese, que fazem a transformação de uma soma de senos ou cossenos num produto. Isso é muito útil quando você tem uma equação do tipo seno mais cosseno igual a tanto. Igual a zero, por exemplo, né? Ou seno disso mais cosseno, menos cosseno daquilo é igual a tanto. Você transformar essas duas num produto igual a zero, vai facilitar a hora de resolver. Isso daqui é o aprofundamento do aprofundamento da cereja do bolo da nata de não sei quem. Que eu vou deixar para falar no próximo vídeo de hoje, tá? Isso daqui é um super aprofundamento, não se preocupe com isso daqui. E mesmo assim, ainda tem jeito de resolver exercícios que necessitariam dessas fórmulas aqui de um outro jeito que eu vou te mostrar no próximo vídeo de hoje. Vamos fazer alguns exercícios a partir lá da página 509, começando aqui com o exercício número 1. Número 1 fala assim: sabe-se que o cosseno de θ menos o seno de θ é igual a raiz de 6 dividido por 3. Então, quanto vale o seno do dobro do θ? Bom, vamos lá.
O seno do dobro do θ, você se lembra que é o seno do dobro do θ. O seno do dobro do θ é o quê? É o dobro do seno cosseno. O dobro do seno do θ vezes cosseno do θ. Como é que nós vamos fazer a conta que nós temos ali se transformar nisso? Olha, é mais simples do que parece. Para que o seno e o cosseno, toda vez que você tem ali seno misturado com cosseno, você já viu isso naquele módulo de equações? Quando a gente tem seno misturado com cosseno, a gente pode pensar em elevar tudo ao quadrado para ver o que acontece. Na pior das hipóteses, olha só. Vamos elevar tudo ao quadrado na intenção daquele lembrete que a gente faz de que se aparecer seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, o resultado dá 1. Ó, elevando essa igualdade, os dois lados dela ao quadrado, a gente fica com o quadrado de uma subtração. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O quadrado do seno é o seno ao quadrado, né, gente? Igual a raiz quadrada ao quadrado corta, dá 6. 3 ao quadrado dá 9. Muito bem. Eu vou reescrever aqui para você enxergar melhor. Olha só quem que apareceu aqui. Apareceu seno ao quadrado, mais aqui no começo tinha aparecido cosseno ao quadrado, menos aqui apareceu o dobro do cosseno vezes seno. O dobro do seno cosseno. É igual a 6 nonos divide por 3 em cima e embaixo, vai dar o quê? 2 terços. Certo? Bom, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. É a relação fundamental da trigonometria. A gente viu isso faz um tempão, hein? Lá na apostila 2. Menos, agora sim, olha quem apareceu aqui. Estou disfarçadamente aqui que era para você lembrar. Veja o que nós temos aqui. Aqui nós temos o dobro do seno cosseno. O dobro do seno cosseno é o seno do dobro do x. O dobro do seno cosseno, né? É o seno do dobro do x. Tudo isso aqui tem que ser igual a 2 terços. Muito bem. Bom, para terminar, você joga o seno de 2θ negativo para o outro lado, vai positivo. Seno de 2θ é igual a 1 que tem daqui, pula para cá, menos 2 terços. Agora, pega 1 inteiro e tira 2 terços dele. O que é que vai aparecer? Se você pegar uma barra e tirar 2 terços dela, vão sobrar apenas 1 terço dessa barra. Letra D de dado. Ô, turma, use essa técnica para resolver outras equações também. Outras equações que, caso seja necessário, semana passada eu te mostrei até umas outras ideias para resolver isso daqui, né? De elevar ao quadrado, de substituir uma coisa por outra, etc. Mas agora você já pode usar essa ideia aqui para começar a resolver algumas equações aí que vão aparecer. Exercício número 2. Olha a procedência, hein? No quadrilátero plano ABCD, os ângulos ABC e ADC são retos. Ó, vou fazer um rascunho aqui, tá? ABCD. ABCD. Vou fazer um rascunho e depois eu melhoro. O ângulo ABC é reto, o ângulo ADC também. AB é igual a AD e valem 1 cada um. BC vale a mesma coisa que CD e valem 2 cada um. BD é uma diagonal. Aqui é uma diagonal, ó. A pergunta quer saber o cosseno do ângulo BCD. Quanto vale esse cosseno aqui, ó? O cosseno desse cara aqui. Vamos melhorar esse desenho? Bom, eu não devia ter apagado. Vou voltar com ele aqui. Vou fazer um desenho aqui na lateral um pouco melhorzinho, ó. O ângulo o A vai para o B, tem uma unidade, vem reto, tem duas, desce reto, chega reto. Eita, não era bem isso. Vou tentar de novo. Não era bem isso. Enfim, gente, ó. Foi. Vamos ver se agora ele deixa. Ô, gente, deixa assim. Pronto. Fechou. Então, aqui tem um ângulo de 90, aqui tem um ângulo de 90. Aqui é o ABCD. Aqui
vale 1, aqui também. Aqui vale 2, aqui também. O exercício quer saber quanto vale o cosseno do ângulo BCD. O cosseno do ângulo BCD. Desse ângulo aqui. Muito bem. Aqui a gente pode usar várias estratégias para resolver. Há alguém que pode se lembrar de uma regrinha chamada lei dos senos e dos cossenos. Mas aqui a gente consegue fazer conseguimos ter uma outra percepção. Veja só, nesse triângulo a gente tem um 90 enxergando o outro, um 90 olhando para o outro. Ao invés, o exercício disse que isso aqui é uma diagonal. Mas se a gente for um pouquinho mais esperto, a gente pode jogar a diagonal aqui. Quando a gente traçar essa diagonal, você vai ver que os dois triangulinhos formados aqui e aqui são dois triângulos que têm um ângulo reto, tem os lados 1 e 1, 2 e 2 iguais. O lado azul é um lado comum aos triângulos ABC e ADC. Então, essa linha azul, ela é mais do que diagonal. Os dois triângulos são congruentes, então ela acaba dividindo esse ângulo em dois. Então, a gente pode escrever assim, ó. Os triângulos ABC e o triângulo ADC são congruentes pelo critério lado, lado, lado. É fácil ver que eles têm os três lados iguais. Isso faz a gente concluir que o ângulo alfa vale o dobro do x. Então, calcular o cosseno do alfa é calcular o cosseno do dobro do x. Mas o cosseno do dobro do x tem fórmula. Cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Então, se a gente souber quem é o cosseno do x, a gente eleva ao quadrado e faz a conta. Se soubermos quem é o seno, elevamos ao quadrado e fazemos a conta. Agora, o único problema de calcular o seno e o cosseno, na verdade, nem é problema. Olha só, nesse triângulo aqui, por exemplo, para calcular o seno e cosseno do x, é só fazer as formulinhas do começo do ano. Cateto oposto e hipotenusa. Só falta saber quem que é essa hipotenusa aqui, ó. Vamos chamar de hipotenusa. Usando um Pitágoras nesse triângulo, a gente fica com hipotenusa ao quadrado é igual. Cada um no seu quadrado, começa pelo maior lado, que é a hipotenusa. 1 e 2. Então, a hipotenusa desse carinha vai dar 1 mais 4 dá 5, passou para lá a raiz. Mais ou menos raiz de 5, né? Vou descartar a resposta negativa e já vou marcar aqui que esse carinha aqui deu raiz de 5. Essa hipotenusa deu raiz de 5. Então, o seno do x é cateto oposto pela hipotenusa, 1 por raiz de 5. O cosseno é cateto adjacente por hipotenusa, 2 por raiz de 5. Elevou tudo ao quadrado, aqui você vai ficar então com 4 quintos menos, do lado de cá, 1 quinto. Totalizando, 3 quintos. Moral da história, o cosseno do ângulo alfa é 3 quintos, como marca a letra C. Olha que belezinha, que truquezeira aqui da geometria que a gente usou nesse exercício, hein? Clássico e ó, tendência dos vestibulares, hein? Misturar aí vários assuntos. No último simulado, aliás, você deve ter sentido isso. Tinha um monte de questão de matemática que misturava um monte de assuntos aí, pelo menos uns 2 assuntos lá. Eu lembro que tinham várias questões ali com esses assuntos misturados. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? E saber intercalar aí os assuntos. Último exercício dessa aula, exercício número 3. Calculando um valor aproximado da tangente do ângulo de 22 graus e 30 minutos, obtém-se... Muito bem, o exercício quer a tangente de 22 graus e 30. Ou seja, a tangente de 22 graus e meio, vamos dizer assim. Só que a tangente de 22 graus e meio nada mais é do que a tangente de alguém conhecido, a tangente da metade de 45. Certo? Então, se a gente pensar
na tangente do 45, que é conhecida, a gente pode usar a fórmula da tangente do dobro do x para fazer aparecer a tangente que a gente quer. Ó. Tangente de 2x, você sabe que a formulinha é o dobro da tangente dividido por 1 menos tangente ao quadrado. Tá. Eu quero calcular a tangente de 22,5. 22 graus e 30. Então, dessa vez, eu acho até mais fácil a gente fazer assim. Troca tudo que é x por 22,5. Então, a gente vai trocar esse aqui por 22,5. Eu não vou nem usar aquela dica que eu passei na teoria agora há pouco. Vou usar essa outra aqui, ó. Troca x, tudo que é x por 22,5. Para x igual a 22,5, a gente vai ficar com tangente de 2 vezes 22,5 é igual ao dobro da tangente de 22,5 graus, dividido por 1 menos a tangente ao quadrado de 22,5 graus. Então, tangente de 2 vezes isso é igual ao dobro dessa tangente dividido por 1 menos o quadrado dessa tangente aqui. Tá, mas isso aqui é a tangente de 45, que é um valor conhecido. Então, para economizar uma linha aqui, eu vou escrever assim, ó. Isso aqui é a tangente de 2 vezes 22,5, 45 graus, que é 1. Então, essa tangente toda, na verdade, é 1, que é igual a 2 vezes... Gente, para não gastar muito tempo aqui, e não ficar uma notação excessiva, eu vou trocar o símbolo tangente de 22,5 graus por outra letra, só para não ficar muito pesado. Trocar isso daqui por exemplo, tesão. Já que a gente quer fazer um troca-troca, vamos trocar com o tangentinho com um tesão. Vai ficar 2 tesão dividido por 1 menos tesão ao quadrado. É aquela tangente, só que ao quadrado. Muito bem. Multiplicando o cruzado, você vai ficar com 2t vezes 1, 2tzão, igual a tudo aquilo vezes 1, é aquilo ali mesmo. Passou todo mundo para o mesmo lado, a gente fica com tzão quadrado mais 2tzão menos 1 é igual a zero. Isso daqui é uma equação de segundo grau. Se você resolver, você vai descobrir um possível valor para o tzão. Então, vamos fazer um báscarazinho aqui nos minutos finais correndo aqui. Ó, o delta vai dar b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c, que é menos 1. Então, você vai ficar com 4 mais 4, dá 8. Eita, deu um delta quebrado, paciência. Então, você vai descobrir que esse tzão, vai ser menos b mais ou menos a raiz do delta dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, a gente fica com menos 2 mais ou menos a raiz de 8, que são 2 raízes de 2, tudo isso dividido por 2. Então, finalmente, a gente descobre, dá para simplificar todo mundo por 2, ó. E aí a gente fica descobrindo que o tzão é menos 1 mais ou menos raiz de 2. São 2 valores para esse tzão. Só que esse tzão nada mais é do que a tangente de 22,5. Turma, tangente de 22 graus e meio é a tangente de um arco do primeiro quadrante. No primeiro quadrante só vale o positivo. Então, eu vou ficar com menos 1 mais raiz de 2. Como a raiz de 2 é cerca de 1,40, né? 1,41, essa conta vai dar aproximadamente igual a 0,41. Esse aqui é um valor aproximado para a tangente de 22,5, que é a resposta que se encontra lá na letra B de bola. Certo? Ô turma, vou ficando por aqui. No próximo vídeo, então, eu vou deixar para falar só das formulinhas de transformação em produto e prostaférese, que você só vai usar, se eu não me engano, nos últimos exercícios do aprofundamento. Tá bom? Se você conseguiu aqui acompanhar até aqui, esse daqui é um pouquinho mais trabalhoso, né? Um pouquinho aí mais elaboradinho, tá ótimo, tá? Tá ótimo. A gente se vê numa próxima. Um abraço, bons estudos, tchau!